Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente no bate-papo com o estomaterapeuta, hoje para falar de um assunto muito comum a todos nós, que é a dermatite associada à incontinência. Como base de literatura, nós vamos usar o Manual para Prevenção de Lesões de Pele e Recomendações Baseadas em Evidências, de Eline Borges e Rita Domanski. Foi publicado em 2012, é um livro fantástico que vale a pena todo mundo ter, tá bom? Então o que seriam as dermatites associadas à incontinência? O próprio nome já diz, são manifestações clínicas cutâneas relacionadas à presença de umidade, de fezes e de urina. Então eu posso ter dermatite, associada à incontinência por incontinência urinária, fecal ou as duas. É óbvio que as duas vai potencializar o problema, tá certo? Porque eu tenho um equilíbrio, o pH da minha pele, ele é ligeiramente ácido, de 4,2 a 5,9. E aí quando eu tenho contato com fezes e urina, eu tenho uma alteração desse pH, porque o pH das fezes e urina é um pH alcalino, que a gente vai entender por esse ponto aqui. O pH neutro é 7. Quando eu diminuo o pH, eu acidifico ele. Então eu tenho um pH ácido. E quando eu aumento o pH, ele se torna alcalino, tá? E é isso daqui que vai prejudicar, porque existe um equilíbrio de umidade, uma umidade natural da pele, uma hidratação natural da pele, existe a função barreira, e quando eu estou em contato direto com uma substância que vai transferir muita umidade, eu vou ter uma alteração desse processo. Então eu tenho aqui a urina vai produzir amônia, a amônia tem um pH alcalino, juntamente com a ação bacteriana também vai favorecer esse pH alcalino, vai ativar as enzimas, as lipases e as proteases, que vão fazer o quê? Vão degradar a proteína da minha pele. Quando ela faz isso, eu estou tendo o quê? Uma erosão, eu tenho uma lesão, que é a dermatite associada à incontinência. Porque eu tenho um ambiente de superidratação, um excesso de umidade, superidratação, eu tenho maceração do tecido. Esses dois elementos são altamente prejudiciais para essa barreira natural, tá? Para esse equilíbrio de hidratação natural da pele. E além de tudo, eu tenho aumento da temperatura na região, muitas vezes promovido por fralda. As pessoas usam duas fraldas, fraldas de qualidade baixa. Então a fralda tem que ter o quê? Ela tem que ter uma capacidade de absorver, reter esse conteúdo. A urina, por exemplo, tem que ser gelificada, retida para ficar distante da pele. Se eu fico com essa umidade, aqui é a fralda, aqui é a pele, constantemente em contato, não adianta. Tem que existir um espaço, tem que existir um distanciamento da minha umidade à pele. Então eu preciso de uma fralda boa, troca frequente com critério de necessidade, tá bom? E aqui é um exemplo, essa foto é bem interessante, do Google Imagens, que ela mostra nitidamente uma luminosidade, um brilho, dá para perceber aqui, ó, um brilho. E isso é muito importante porque as pessoas têm dúvida quando é uma lesão por pressão estágio 1 ou quando é uma dermatite associada à incontinência. Como que a gente vai entender isso? Obviamente que a umidade da pele fragiliza a pele, favorece a lesão por pressão. Existe uma íntima ligação. Mas no caso, para fazer o diagnóstico correto dessa entidade, eu vou perceber pela característica, eu tenho um eritema, é uma área dolorida, não existe isquemia aqui, existe uma agressão da epiderme, com uma luminosidade, um brilho muito característico. E geralmente na região de fralda, alguns autores chamam de lesão em W, né? Porque eu pego o glúteo, pego o interglúteo, toda essa área de lesão. Então é a área que está frequentemente exposta à umidade de fezes e de urina. E esse pH está agredindo essa epiderme. Então aqui a gente observa nitidamente associado a dermatite associada à incontinência relacionada ao cuidado, tá certo? E aqui quando eu tenho troca de fraldas frequentes, eu tenho um dano, porque quando eu tenho poucas trocas de fralda, tá certo? Então eu tenho que dano por umidade excessiva, maior ação das enzimas, é óbvio. Se eu tenho um indivíduo que está com alto
alta incontinência urinária e fecal, tá? E eu não troco a fralda, eu tô deixando a umidade maior tempo. E aí, consequentemente, a ação dessas enzimas vão estar maior também. Porém, do outro lado, como eu comecei a dizer, né? Eu tenho aqui várias trocas de fraldas. E aí também eu vou ter uma lesão, um dano. Por quê? Fricção. Principalmente a forma de higienização. A gente tem que fazer uma higiene de uma forma mais sutil, mais suave. E não acontece isso. Já é uma área que está em agressão, já está agredida e eu ainda danifico mais com a forma e material que eu uso, produtos que eu uso para fazer a limpeza. Porque em geral esses produtos são alcalinos. Lembra, o pH alcalino não está causando dano? Porque ele faz maior hidratação e maceração. Mas lembra que eu falo hidratação de superidratação, excesso de umidade e não a hidratação que a pele necessita, tá bom? E aí, quais são as recomendações para esses casos? Limpar suavemente a pele sem fricção, utilizar sabão de pH neutro, exatamente para buscar esse equilíbrio, ou um produto de pH ligeiramente ácido, como a pele, ou um produto de pH neutro. Usar limpadores de pele industrializados sem cheiro, existem hoje vários no mercado. Usar toalhas prontas para o banho ou de tecido macio, muito comum também. Hoje existem até toalhas descartáveis, toalhas que são suaves, para eu fazer a secagem da pele com toques suaves. Isso é muito importante, não aquele tecido áspero que vai danificar mais ainda essa epiderme fragilizada. Utilizar creme hidratante suavemente. Utilizar preferencialmente cremes hidratantes com emoliente, porque eles possuem ácido graxo essencial e eles vão favorecer a correção dessas falhas. Nós não dissemos que existe uma função protetora, barreira da pele? Esse excesso de umidade, essa alteração de pH, fragiliza, causa rupturas, danos. Então esse emoliente vai ajudar a corrigir essas falhas, a proteger mais a pele, tá bom? E aqui eu já falei de fraldas altamente absorventes, que consigam reter o produto, as fezes e urina, e aplicar película protetora. Solução polimérica. Hoje a gente tem no mercado vários produtos. Tem da Coloplast, tem da 3M, tem da Hartmann e outras, que seriam produtos similares ao Cavilon. Ele cria uma película protetora e isso vai impedir o contato direto dessa umidade com a pele, fazendo uma barreira, como se plastificasse a pele, permitindo todas as funções naturais da pele, porém com a proteção, tá? E é muito bom. E aqui, quando a gente fala desses protetores de pele, nós temos alguns produtos no mercado. Nós temos a base de petrolato, essa película líquida que eu acabei de dizer, dimeticona e óxido de zinco, não zindo, de zinco. Então aqui no petrolato nós vamos ter como composição dele vaselina combinada com óleos minerais. Ele tem uma boa proteção contra irritantes e uma baixa hidratação, que seria uma limitação dele. Esses polímeros, né, em spray que a gente está dizendo, ele resiste à higienização, porém não pode ser usado em prematuros ou crianças com menos de 30 dias, porque a gente não tem grandes estudos hoje que fale da segurança desses produtos para esses indivíduos, né? Dimeticona é um polímero à base de silicone orgânico, ele tem uma boa capacidade de hidratação, mas a proteção dele depende da concentração do produto, né? Tem que ter um equilíbrio nessa concentração. Já o óxido de zinco, ele tem uma boa capacidade de hidratação, tá? E só que aí tem uma contradição. Ele é difícil de remoção, ele tem baixa hidratação da pele, tá? E ele não impede a maceração. Então, as substâncias em contato ali muito tempo com essa umidade pode ainda assim macerar e danificar a pele. O tratamento vai depender de protocolos institucionais, do que você tem, quais são os recursos que você tem para poder fazer o tratamento. E aqui, nesse protocolo, dessa referência que a gente usou, fala-se em banho com compressas de dexapantenol, que contém na sua formulação óleo de amêndoas doces, lanolina de alta concentração, de provitamina B5, que juntos contribuem para a nutrição cutânea, além de formar uma camada protetora
que ajuda a manter a hidratação da pele. Então ele protege e hidrata na medida correta, tá certo? Compressas de dexapantenol também em solução, 10 minutos, 3 vezes ao dia, mais solução polimérica, que seriam esses protetores em spray, tá bom? Nistatina, após colocar pó protetores, quando você tem uma dermatite muito úmida, é interessante você colocar um pó protetor, que podem ser aqueles pós usados para as estomias, chamado pó de ostomia. Ele pode ajudar ali a controlar esse excesso de umidade local, tá bom? Então aí você vai, observa, faz isso por 72 horas, observa o resultado. Ok, tá bom? Mantém por 7 dias, porque eu quero que a minha integridade de pele retorne ao normal para que eu possa voltar com as medidas protetivas, que é a higiene correto, uso de solução polimérica spray, todos esses aspectos, troca de fralda frequente, mas eu preciso da minha integridade. A pele voltou ao normal, aí eu volto a usar o meu protocolo de prevenção, tá bom? E aqui novamente eu chamo atenção para casos de infecção fúngica associado, eu tenho que saber, ver qual vai ser a prescrição médica, discutir com meu colega o que vai entrar para eu respeitar o protocolo institucional, tá certo? Então é isso. Espero que tenha esclarecido. Se inscreva, compartilhe. Se você ainda não está inscrito, por favor, dê um like, tá? Porque isso é importante. Faça comentários, sugestões e eu espero encontrar vocês em outras oportunidades, ok? Muito obrigado pela atenção e pela participação. Um grande abraço a todos.